Podcast. Para que serve este tipo de comunicação? Bom, o podcast serve para muitas coisas. Agora depende um bocadinho da empresa, o objetivo da empresa, mas o podcast serve basicamente para ser um canal de comunicação de fácil acesso, porque é só áudio. Portanto, a pessoa pode ouvir em qualquer momento e, portanto, pode ser no telemóvel, pode ser em casa com os fones, enquanto está alguém ao lado a ver um filme. Portanto, permite a pessoa ouvir e memorizar uma série de coisas, como, por exemplo, uma instrução, para que é que serve um determinado produto, porque é que se pode escolher A e não B, até a explicação entre dois modelos de automóveis, dois tipos de condicionadores. Imagina dois ténis, porque é que um em vez do outro, porque é que servem dois modelos de bikes diferentes, um é para cross. Há pano para mangas, e que as pessoas não sabem, só olhar para a bike, não sabem tirar essas conclusões. Então o podcast é um áudio curto, de preferência, que dá para a pessoa assimilar, ouve em qualquer lado, e com isso pode tomar uma decisão que, se não existir, só de olhar talvez não tenha tanto embalo, não é? Ou não fique tão incentivada para tanto. Então, basicamente, consegue satisfazer algumas questões frequentes dos clientes. Sim. Acerca de produtos e claro, de serviços. Pode ajudar bastante a esclarecer. Sim. No caso dos serviços, aí não será tanto instruções de utilização, mas será mais ver vantagens, como é que se pode diferenciar Exatamente. este serviço de outro, dar algumas dicas para utilizar esse serviço. Funcionalidades também, eu acho que sim, que tem grandes porque vantagens. Agora falaste uma coisa curiosa das funcionalidades. Nós, por vezes, temos uma máquina e não sabemos, como mudar o tinteiro, como fazer coisas simples. Então, se tiver aquele podcast, então nós compramos aquilo à marca, mas temos que a marca nos dá dicas no podcast. Sim. Então vamos lá, isto faz assim, onde é que está a parte de fazer a retirada apenas de um tinteiro? Coisas que nós vamos ao Google hoje em dia buscar. Dá muito mais trabalho. E acho que é o futuro, é por aí, é pelo podcast. Então, de certo modo, este tipo de comunicação contribui também para uma humanização da marca. Portanto, hoje em dia é um fator também muito importante, não é? Sim. Está aí o Pedro, como melhor que ninguém pode falar dessa marca, isso é uma grande experiência aí da parte dele. O podcast ajuda, de facto, a humanizar mais as marcas, a torná-las, ou seja, mais próximas daquilo dos seus clientes, de quem consome efetivamente esse produto ou serviço, porque vai mais com uma linguagem muito mais acessível, chega junto das pessoas com uma explicação fácil, intuitiva, e isso aproxima de facto as marcas. E também no sentido em que as pessoas, os consumidores, vão perceber que de facto a marca se preocupa em ter ali uma explicação para algo que eles vão ter dúvidas algures, não é? Portanto, isto também há aqui o lado humano, não é? O lado mais de preocupação com as pessoas. Porque agora disseste uma coisa curiosa, eu acho que as pessoas não pensam nisso, mas a marca que nos dispõe este tipo de serviço extra é a marca que está preocupada com o cliente, não é só vender, mas ajudar a ele usar e a tirar vantagens do próprio produto ou do serviço. Sim, a tirar até muitas vezes mais rentabilidade do que aquilo que tu vendes. Por exemplo, agora falaste há pouco na questão da bike, não é? Da bicicleta, e eu também pratico e sei minimamente que, de facto, é muito interessante quem vende uma bicicleta, de facto, dar ali uma explicação, até para boas práticas na sua utilização, quer seja uma bicicleta de estrada, quer seja uma bicicleta de campo. Portanto, mas é sempre interessante para quem está do outro lado, que comprou ou que manda reparar, algumas dicas, por exemplo, para manter a bicicleta no melhor estado, não é? Há sempre aquela questão que após a utilização deve-se fazer a limpeza, etc. Portanto, há aqui algumas regras e algumas instruções de boas práticas que é importante implementar. E que ajudam imenso. E depois no aconselhamento, eu referencio uma marca que tem este tipo, olha, eles até explicam este tipo de coisas. Vê, segue, que eles têm um canal de podcast, e isso ajuda muito uma marca. E acho que é mesmo por aí, e daí hoje todos, mesmo a pequena empresa deve ter. Ajuda bastante. Isto, de certa forma, também é um excelente conteúdo para nós publicarmos nas redes sociais da empresa, não é? Sim, porque os podcasts depois também se podem transformar até em blogs. Estava pano para mangas agora, podiam-se reaproveitar da melhor forma. Portanto, dá para explorar muitíssimo bem depois onde aplicar e como. Pode até, inclusive, ser um podcast que vai acompanhar no email marketing a venda de um produto
e levar o podcast Ouça Agora para alavancar. Exatamente, isso me permite, Cristina, até juntar esse podcast, por exemplo, numa comunicação, em um insight, uma informação mais portanto, escrita, estamos a falar de escrita, mas complementada com o podcast, é muito interessante, né? Porque eu tenho as dicas escritas, mas também tenho como é que aquilo é utilizado, etc. Algumas dicas ali explicadas, mas com o vídeo e recorrendo ao áudio também, isto é extremamente interessante.